Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Fecha teus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é sempre santa e eficaz, e que mais uma vez ela nos instrua aqui nessa noite, que é a tua palavra, que é a luz para os nossos caminhos. Espírito Santo, tu és bem-vindo para falar com cada um de nós aqui nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém. E os da fé digam amém. Jesus. Tem uma pessoa abençoada do seu lado? Diga-se: abra teu coração, porque Deus vai falar contigo. Sente-se, queridos. O livro de Jó está registrado na Bíblia por causa de uma pergunta: será que eu adoraria a Deus mesmo que tudo estivesse dando errado na minha vida? Parece uma pergunta fácil de responder, mas não é. Isso porque todos nós passamos por crise nas nossas vidas. Crises dos mais diversos tipos. São crises emocionais, crises espirituais, crises relacionais, conjugais, financeiras. E por causa disso nós nos ferimos muitas vezes. E quem sabe você está aqui nessa noite e você pode estar ferido agora. Quem sabe você foi ferido esta semana, ou está ferido desde muito tempo, e quem sabe até mesmo desde quando ainda era criança. Feridas acontecem todos os dias, e é interessante que as feridas que mais sofremos geralmente vêm de pessoas perto da gente. Já notaram isso? São as mais doloridas feridas que nós sentimos, e geralmente são as feridas que mais demoram a sarar e cicatrizar.
Outra pergunta interessante é: o que nós devemos fazer quando estivermos cheios? O único remédio que eu conheço para a dor é adoração. Se você está passando por dores, adore o Senhor. É o único remédio eficaz para a dor. Jó, este homem do qual nós lemos, ele sofreu dores irreparáveis. A Bíblia nos conta que ele perdeu a riqueza, ele perdeu os filhos, ele perdeu o casamento, ele perdeu os amigos, ele perdeu a saúde, e tudo isso num intervalo de 24 horas. Os especialistas, os psiquiatras, os psicólogos, eles dizem que a coisa mais traumatizante para uma pessoa, que pode até levá-la à loucura, é a perda de um ente querido. E nesse nível de perda, o que mais pode traumatizar é a perda de um filho. A perda de um filho, se um homem não estiver preparado psicologicamente, isso pode levá-lo à loucura. Eu já aconselhei muita gente que perdeu filhos e nunca mais a vida foi a mesma para eles. Porque na lógica, filhos nasceram para enterrar os pais. Não é verdade? Esta é a lógica da vida. Os filhos enterram os pais. Mas quando isso se reverte, aonde pais enterram filhos, isso se torna um trauma muito pesado, muito grande. E aqui a Bíblia nos diz que nós vemos esse homem que perdeu os seus 10 filhos de uma só vez. Ele teve que enterrar os seus 10 filhos, e isto num prazo de 24 horas. Estava com 10 filhos, de repente não tinha nenhum. Estava lá a sua casa cheia, e de repente lá está a sua casa vazia. Este homem, ele foi de milionário a falido nesse prazo de 24 horas. Ele foi de pai de família a pai de ninguém. De um casamento estável, ele foi a um relacionamento em crise. De um homem saudável, ele se tornou um homem com uma doença incurável. E a Bíblia diz que ele contraiu uma doença que destruiu o seu corpo físico. O seu corpo ficou encoberto por tumores, por feridas purulentas. E eu creio que isso até parecia aquelas rabujas que dá em cachorro, aonde o animal fica com a pele no vivo. Exatamente estava assim Jó. Jó, ele foi mortalmente ferido, mas mesmo no meio de toda essa desgraceira, ele escolheu adorar a Deus. Ele tomou uma posição de ser um adorador no meio das suas piores dores. E como a gente pode adorar a Deus no meio da dor? Como a gente pode se conectar a Deus quando a gente está ferido? Quem sabe nós temos pessoas aqui no nosso meio, nessa noite, que tiveram uma crise essa semana. Outros estão carregando feridas por muitos anos, e mesmo depois de ter aceitado Jesus, ainda não conseguiu se curar dessas feridas. O que nós devemos fazer? Como adorar no meio da crise? É exatamente estas respostas que eu quero levar você a um caminho
de entendimento. E nessa noite eu quero passar para você 5 segredos para você adorar a Deus no meio de uma crise, para você adorar a Deus quando estiver ferido na alma, para você adorar a Deus quando estiver com um problema nos relacionamentos, quando estiver em crise financeira, quando estiver doente, porque todos nós, seja hoje ou seja amanhã, passaremos por crises na nossa vida. Todos nós. Então, preste atenção, porque você pode não estar precisando desta mensagem hoje, mas você pode precisar semana que vem. Você pode não estar precisando hoje, mas você pode precisar mês que vem, ano que vem, não importa. O fato é que as crises chegam, as crises batem na nossa porta, independente de quem nós sejamos. Então, o primeiro segredo para você adorar a Deus no meio da crise é sentir a dor. Diga comigo, sentir a dor. E o que é sentir a dor? É falar para Deus exatamente como você se sente. É um dos mais importantes processos para a cura das dores. É você sentir a sua dor. É você colocar para fora todos os seus sentimentos. É você colocar para fora todas as suas angústias. Então seja honesto com Deus a respeito de tudo o que você está sentindo, mesmo que sejam sentimentos negativos. Confiar as suas dores a Deus é uma maneira de você adorar a Deus. A gente não adora a Deus só cantando. A gente não adora a Deus só orando. A gente não adora a Deus só glorificando. A gente não adora a Deus só falando em língua estranha. A gente adora a Deus também quando a gente abre o nosso coração e diz: Senhor, está doendo. Senhor, está difícil. Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu estou machucado. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou com medo. Nós também adoramos a Deus quando nós confiamos nele, porque você só consegue abrir o seu coração para quem você confia. Confiança a Deus é abrir o coração. Quantas vezes, quantas pessoas estão de consultório a consultório, não por causa da dor que estão vivendo, mas por causa da dor que está corroendo por dentro. Quanta gente está vivendo em crise permanente, não por causa do que está acontecendo lá de fora, mas por causa daquilo que está corroendo ele por dentro. Então nós precisamos chegar diante de Deus e abrir, expor o nosso coração, porque volta e meia nós vamos passar por turbulências, por crises, por problemas, e nós precisamos aprender a abrir o coração para Deus. Abrir o coração para Deus é o início do remédio para a cura. Se você não aprendeu ainda a fazer isso, aprenda a chegar diante de Deus e abrir o teu coração. Levante a tua mão, vamos falar a primeira verdade. Diga assim: eu preciso aprender a abrir o meu coração e falar para Deus da minha dor. Diga: falar para Deus da minha dor é sinal de confiança. A Bíblia nos conta que a atitude de Jó, nós lemos aqui, de rasgar o seu manto, de raspar a sua cabeça, de jogar cinza sobre a sua cabeça, é o que as pessoas faziam naquela época para mostrar que estavam sofrendo, para mostrar que estavam frustradas,
para mostrar que estavam tristes, com raiva, estavam profundamente angustiadas. Então nós vemos que Jó, a primeira coisa que ele fez foi isso, ele mostrou o seu sentimento. Ele não ficou ali diante da crise, diante do problema, querendo dar uma de crente, querendo passar uma poliana no rosto, mostrar que está tudo bem, se ele estava em crise. Perder filhos não é fácil, perder casamento não é fácil, perder amigos não é fácil. Então Jó, diante de tudo isso, ele vai e rasga as suas vestes, e a Bíblia conta que ele se cobriu de cinza sobre a sua cabeça, e ele se prostrou, e ele falou tudo para Deus o que estava acontecendo, não escondeu nada. Sabe por que isso traz cura? Porque Deus não nos fez corpos preparados para lidar com coisas negativas. Deus não nos fez dessa maneira. Nós não temos condições físicas de reprimir coisas negativas no nosso corpo. Sabe por quê? Porque vira doença, vira enfermidade. Tem gente engolindo muita coisa por muito tempo. Tem gente engolindo dores por muito tempo. Tem gente engolindo lágrimas por muito tempo. E isso está te adoecendo. Isso está te matando. Então a primeira coisa que uma pessoa deve fazer ao passar por uma situação dolorosa é confessar, é dizer: Deus, está doendo, eu estou me sentindo envergonhado, a minha autoestima está lá embaixo, eu não esperava que isso acontecesse, já nem sei se creio direito ou eu não creio. Eu não tenha medo de fazer isso, meu irmão. Não tenha medo de abrir o teu coração, Deus vai te entender. E sabe por que Ele é o psicólogo dos psicólogos? Ele entende a sua dor, Ele entende as suas mágoas, Ele entende as suas feridas. Sabe por que Deus é o psicólogo dos psicólogos? O que um psicólogo faz? Ele ouve a pessoa e depois ele aconselha. Um dos nomes do Espírito Santo no grego é Paracletos, Consolador. Deixa o Espírito Santo te consolar no momento da crise. Deixa o Espírito Santo te fortalecer no momento da crise. Eu conversei muitas vezes, acompanhava a pastora de perto diante das lutas, e ela disse: pastor, a única coisa que eu faço no momento da crise é abrir o meu coração para o Espírito Santo. Ele é o melhor conselheiro para você, ele sabe te aconselhar, ele sabe te ouvir, ele sabe aonde colocar remédio, ele sabe aonde colocar a calmaria, ele sabe entrar no teu coração, ele sabe colocar aquele sentimento que mesmo apesar de toda a crise, vai estar tudo bem. Sabe, meus amados, não tem um ser humano na face da terra que não foi ferido. Todos nós que estamos aqui somos sobreviventes de ferimentos. Por isso devemos nos consolar, e uma das melhores formas de curar alguém, sabe qual é? Porque quando as pessoas sabem que alguém está ferido, elas querem alegrar, elas querem aconselhar, mas muitas vezes isso não basta. Sabe por quê? Porque uma das melhores curas para o ferido é lhe ouvir. Entenda, hoje em dia tem pais feridos porque tem filhos que não lhes ouvem mais. Hoje tem filhos feridos porque tem pais que não lhe dão atenção. Eu pergunto, você é alguém que presta atenção no que as pessoas falam? Ou imediatamente você já quer dar uma palavra, imediatamente você quer falar alguma coisa? Uma das melhores terapias para você sarar a dor de alguém
Deixe ela falar. Empreste o teu ouvido, seja usado pelo Espírito Santo. Às vezes nenhuma palavra precisa sair da tua boca, só empreste o teu ouvido. Deixa que essa pessoa coloque para fora. A Bíblia diz que quando a dor é tão grande, a gente já não consegue orar, e o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então vejam que nem sempre é importante falar. Entenda, aprenda a deixar o Espírito Santo transmitir aquilo que você não consegue transmitir. Permita o Espírito Santo falar aquilo que você não consegue falar. Lá no céu, o Espírito Santo chega muitas vezes não com palavras, mas com lágrimas, com balbúcios, com dores intransponíveis, e ele chega diante de Deus, mas Deus é especialista em decifrar as nossas dores. Deus é especialista em decifrar o que nós estamos sentindo, e imediatamente, quando o Espírito Santo leva os nossos gemidos inexprimíveis, você não consegue entender, o teu marido não consegue entender, os teus filhos não conseguem entender, mas existe um Deus que ele consegue entender, mesmo antes das palavras saírem da tua boca. Ele sabe da tua dor, ele sabe do teu problema, e ele te ajuda. O primeiro antídoto: não mascarar a dor, não fingir que não está doendo. Diga assim comigo, levante a sua mão. O consolo, o amor tem ouvidos. Diga: Deus me ensina a ouvir. Amém? Às vezes você tem uma pessoa machucada dentro da sua casa. Às vezes a cura é só você parar e ouvir. Isso eu tive que treinar. A gente, como pastor, a gente já quer dar uma palavra. A pessoa vai falando, a gente já quer dar uma palavra de aconselhamento. A gente já quer dar uma palavra de alento. Mas muitas pessoas, quando se trata de aconselhamento, muitas saíram transformadas do meu escritório, só porque eu sentei na frente dela e ouvi. Só porque eu sentei na frente dela, fiquei ouvindo o que ela tinha para dizer. Depois que ela descarregou, eu disse: vamos orar. Muitas vezes isso é difícil para você fazer. É difícil para você ser um agente de Deus ao ouvir pessoas feridas. Então a primeira coisa: não mascare a dor. Coloque para fora a sua dor. Não continue dormindo com a sua dor. Não continue com esses fantasmas de amargura dentro de você. Coloque isso para fora. Como? Falando diante de Deus. A segunda coisa: se você quer adorar a Deus na hora da crise, louve a Deus. Diga: eu preciso aprender a louvar a Deus. Notem, não é agradecer a Deus pelo problema, mas agradecer a Deus em meio ao problema. Sabe o que é isso? É diferente. Foi o que Jó fez em meio a todas as suas perdas. Jó não ficou desesperado, Jó não ficou murmurando, Jó não entrou numa histeria intransponível. A Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes e adorou a Deus. Foi o que Jó fez. Eu entendo que é fácil ser um cristão quando tudo acontece do meu jeito. É fácil ser um cristão nas horas boas. E todos nós que vivemos nessa terra, terá um momento na nossa vida que nós seremos testados. E o que aconteceria se num determinado período
da sua vida tudo começasse a dar errado, tudo começasse a não funcionar, você continuaria confiando em Deus? Porque nós não fomos treinados para a realidade da dor. Nós fomos treinados para andar em carrões. Nós somos treinados para ter uma casa bonita. Nós somos treinados para nós termos móveis lindos. Nós somos treinados pela propaganda da margarina que passa lá de uma família reunida em volta da mesa, sorrindo e feliz. Nós somos treinados pela pasta de dente que aparece todo mundo sorrindo. Isso porque nós fomos treinados para ser felizes. Mas ninguém nunca deu um treinamento para enfrentar a dor. É por isso que quando vem a dor, pessoas se desestabilizam. Por isso que quando vem a dor, quando vem o sofrimento, a pessoa coloca uma bala na cabeça. As pessoas não suportam a dor, mas a dor vai bater na porta de cada pessoa mais cedo ou mais tarde. E o problema é que ninguém nos treinou para isto. E eu fico preocupado porque muitas pessoas reclamam de coisas tão pequenas na sua vida, e às vezes por causa de um pequeno desconforto, por causa de uma pequena dor de cabeça, uma dor de barriga, como irão adorar a Deus quando vierem as grandes crises? Como adorarão a Deus quando vierem os grandes problemas, se nas coisas tão mínimas são impedidas de adorar? A vida, ela é parecida com 2 trilhos de trem, amados. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Nunca ela é toda boa e nunca ela é toda ruim. Ora coisa boa, ora coisa ruim. E nós somos o trem, e nós não podemos querer levar a vida só em cima de um trilho. Nós temos que aprender a enfrentar as circunstâncias da vida. A Bíblia diz que Jó escolheu adorar a Deus, independente da sua dor. Eu creio que você também pode tomar a decisão hoje de adorar a Deus independente e do que você estiver vivenciando, independente da dor. Se você aprender a adorar a Deus no meio da dor, se você aprender a adorar a Deus no meio da crise, não tem o que possa te vencer e te derrubar nesta vida, porque se você aprender que no meio da dor é que sai a perfeita adoração, o inferno estará perdido, porque o que o diabo sabe é causar dor. Para quê? Para tirar a adoração. Mas o diabo fica confuso quando ele coloca dor, quando ele coloca problema. Em terceiro lugar, peça a Deus sabedoria e força. Diga: Deus, me dá sabedoria e força. Amados, na hora da dor, a gente faz muita besteira. Uma pessoa ferida faz muita bobagem, faz o que não deve fazer, fala o que não deveria falar. Até os especialistas aconselham a quem tem feridas grandes na sua vida não tomar decisões sérias por 1 ano da sua vida. Não tome decisões baseadas nas suas dores. Não tome decisões baseadas nas suas mágoas. Não tome decisões baseado em sentimentos negativos, porque você vai tomar decisões erradas. Entenda que nesse tempo, nesse período de vida, você fica fora de si. É exemplo de uma mãe que tinha 2 filhas, e uma das filhas morreu num acidente, e a mãe, que tinha preferência pela que morreu,
falou: por que não foi você? Olha que palavreado no meio da dor, bobagens que nós falamos no meio da crise. E aí aquela jovem aos 50 anos, toda vez que a mãe ligava, apareciam chagas no corpo, por causa de uma ferida emocional causada na hora da crise. Então, o que devemos fazer na hora da crise e da dor? Dizer: Deus, me dá sabedoria para eu não falar bobagem nesta hora de crise. Me dá sabedoria para eu não ferir as pessoas que me amam, as pessoas que estão no meu lado. Devemos pedir também para Deus força para a gente resistir àquele momento que estamos passando. Todo aquele que aceita Cristo terá os mesmos problemas que tinha antes de conhecer a Cristo, porque ninguém está isento de crises nesta vida, mas com uma diferença: você agora terá sabedoria e força para vencer. E quem sabe agora você tem até problemas, até mais problemas do que antes. E como é que você está vencendo? É porque agora você tem sabedoria e força. Sabedoria e força, uma força que não vem de você. Não vem de você. Eu sei que muitas vezes você se sentiu incapaz de superar o que estava passando. Você se sentiu incapaz de vencer o que está passando, e você disse: eu não vou aguentar isso, eu não vou suportar isso. É nessa hora que o céu desce, é nessa hora que o Espírito Santo vem, é nessa hora que Deus te pega pela mão e Ele dá a força que você não tem, Ele dá a sabedoria que você não tem. E o Deus que permitiu que você entrasse nessa crise é o mesmo Deus que está ali dizendo: filho, levanta, levanta, porque muito longo te será o caminho. Foi o que Deus disse ao grande Elias diante de uma crise. A Bíblia diz que Elias está debaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte. Ele está cansado, ele está sobrecarregado. E então o anjo veio do céu e serviu pão e água para Elias. Eu quero dizer para o cansado, eu quero dizer para o oprimido aqui nessa noite, que Deus tem alimento para o cansado, Deus tem alimento para o ferido, Deus tem força para você nos céus, para que você se levante. E se você está aqui, eu quero repetir a voz de Deus para você: levanta, porque muito longo te será o caminho. O mesmo Deus que te sustentou, o mesmo Deus que te amparou, ainda quer te usar muito nesse tempo. Em quarto lugar, junte-se a outras pessoas para ter apoio. Deus não te fez para que você adorasse sozinho. Enfrenta, mas não enfrenta sozinho. Enfrentar a dor sozinho é muito perigoso. Se você quer ser curado da sua dor, das suas crises, você vai precisar de pessoas. Entendam aqui, irmãos. Quem não aprendeu a compartilhar sua dor, nunca será curado e ficará ferido para o resto da vida. Sabe, eu fico preocupado com pessoas que não se relacionam na igreja. A igreja é um corpo relacional. Aí a pessoa vem para a igreja, não tem amigos, mal terminou o culto, ele não deixa nem o rastro para trás. Eu fico preocupado, por quê? Porque vai vir o tempo da dor, e quem é que vai ajudá-lo?
E quem é que vai ouvi-lo? Eu já passei por crises terríveis na minha vida, que se eu não tivesse amigos, eu tinha sucumbido, eu tinha me acabado. Então seja inteligente, tenha sempre perto de você um grupo de amigos, um grupo de irmãos. E quando vier a crise, você vai ter quem compartilhar a sua dor. Por isso que Paulo diz assim, que nós devemos aliviar a carga uns dos outros. E como nós vamos aliviar a nossa carga se nós não nos relacionamos? Então, quando nós enfrentamos crises, muitas vezes nós nos fechamos, nós nos enclausuramos e nós construímos muros intransponíveis e ficamos prisioneiros dos nossos medos. Entenda que ninguém será curado se fechando. Por isso que nós temos que nos abrir. Eu fico muito feliz, não é de hoje que eu cuido de pessoas. E eu fico muito feliz quando os meus discípulos ou qualquer ovelha do nosso rebanho me procuram para compartilhar as suas dores. E ali naquele compartilhamento, muitas vezes há cura. Nós precisamos ser agentes de cura também. Quantas vezes pessoas que passam à nossa frente estão caminhando até com a gente, são amigos, vizinhos, irmãos de igreja, que nós sabemos que estão sofrendo angústias tremendas e nós não somos capazes de fazer nada. Nós não somos nem capazes de dizer, irmão, eu estou orando por você. Irmão, eu estou intercedendo por você. Sabe, meus amados, eu tenho orado que Deus nos levante como agentes curadores de outras pessoas. Que Deus nos levante como sustentadores de outras pessoas. Entenda uma coisa, meus amados, nós temos que ter aquele momento de colocar para fora a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas angústias, os nossos medos, mas nós não podemos fazer disto um estilo de vida. Não devemos fazer disto ciclos viciosos na nossa vida. Devemos curar estas feridas e continuar. Não podemos interromper o nosso caminhar. Devemos seguir em frente, entender que nós precisamos ser curados para curar. Curados para curar. Tenho certeza que grande parte de vocês aqui já foram feridos algum dia. Muitos de vocês já foram machucados algum dia. E eu pergunto, quem é que você está curando nesse dia? Quem é que você está abençoando? Dizendo, irmão, eu já passei por isso. Eu já passei por essa dificuldade. Eu já passei por esse processo. Eu já passei por essas dores. Só que tem gente que faz um ciclo vicioso de dor. Quando é um ciclo vicioso de dor, quando eu converso com uma pessoa, hoje ela me conta um problema. Daqui uma semana ela vem e me procura com o mesmo problema. Daqui um mês eu vou conversar com ela, ela está com o mesmo problema. Daqui 6 meses eu encontro a pessoa e lá está ela com o mesmo problema. Por quê? Porque você viciou em ser problemático. Você adora a Deus também quando você caminha para frente, quando você vence as suas dores. Continuar a vida é um ato de adoração também. Quando eu caio, eu me levanto. Quando eu não me entrego, quando eu bato a poeira e eu continuo no meu foco, é um ato de adoração. A Bíblia conta que a mulher de Jó viu
tudo ruir num prazo de 24 horas. Então ela chega diante do marido, que estava ali aos pedaços, e diz: olha as palavras no meio da crise, amados. Ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Blasfema contra o teu Deus, dá um tiro no ouvido, se enforca. Mas Jó, a Bíblia diz que mesmo vivendo a sua pior dor, ele se recusa a ser destruído pela crise. Ele diz: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Quando tudo parecia perdido, Jó levantou a cabeça e continuou. O que está travando a tua vida, meu irmão? O que está atrasando o teu ministério? Tem gente agarrado, preso, abraçado à crise. Tem gente agarrado a decepções. Por causa de decepções, ele não consegue continuar, ele não consegue romper, ele não consegue adorar a Deus com a sua vida. Jó, debaixo de toda essa crise, ele levantou a cabeça e continuou. Mas o que deu força para Jó continuar? O que deu força? Está no capítulo 19, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Olha que homem temente a Deus, um homem que não se agarrou às crises. Sabe o que Jó estava dizendo no meio de toda essa desgraça? Eu sei que Deus está no controle, e eu sei que vai chegar um momento que Ele vai se levantar, que Ele vai resolver, que Ele vai acabar com essa crise. Eu confio no meu Deus. Então, para quem verdadeiramente conhece a Deus, o sofrimento, a dor, te aproxima de Deus. E aí a gente fica cristão, a gente fica crente, a gente fica espiritual, e a gente foge do pecado, e a gente coloca o rosto em terra, e a gente molha o chão com as nossas lágrimas, e a gente acha Deus em meio à dor. Eu não canso de repetir algo que aconteceu com os pastores. Nós estávamos levar a ceia deles. Eu estava falando, eu já aprendi aqui sobre isso, de Cristo. E quando eu explicava para o casal, uma presença do Espírito Santo entrou no quarto. Vocês lembram? Algo tão poderoso no quarto. A gente sentiu a presença do próprio Deus ali naquele quarto. Dizendo assim: você está em crise, mas eu estou aqui. Você está com dores, mas eu estou aqui. Muito maior que a nossa dor é a presença do Espírito Santo. Não perca isso, não deixe que a dor tire a tua capacidade de adorar. Não deixe que a dor tire a tua capacidade de amar esse Deus que permite que a dor venha, mas que permite também que a gente cresça com a dor, permite também que a gente dê a volta por cima. E eu estou vendo aqui os pastores e lembrando daquela cena maravilhosa, e deu tudo certo. Aconteceu como o Espírito Santo falou. O pastor ainda não caminhava, era uma sexta-feira, era quinta-feira, né? E eu falava sobre o poder, e quando ele recebeu aquela palavra, ele comeu, e quando ele comia, ele disse: eu estou comendo saúde, eu estou comendo vida. E aí na segunda-feira, a pastora disse: pastor Rogério acabou de sair da cama e foi em direção à cozinha
caminhando. Amados, que palavras de refrigérios para quem está no meio da crise. Ou eles abraçavam a crise, ou eles abraçavam a boa nova do céu. O que você está fazendo no meio da crise? Deus tem grandes coisas para fazer através das coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Não abrace as suas dificuldades, abrace a Deus. Levante a tua mão como Jó e diga: eu ainda o adorarei, porque eu sei que no tempo oportuno o meu Deus se levantará, e quando ele se levantar, haverá muitos motivos para você adorar a Deus. Adore a Deus sem motivos, e Ele te dará muitos motivos para você adorá-lo. Vamos aplaudir o Senhor.